Vamos lá então ver essa relação de parentesco, como é que se dá. Acompanha aí na tela. Em relação a uma família em que todos os filhos são de uma mesma união entre pai e mãe, sabe-se que a mãe de Maria é irmã do meu irmão gêmeo. Sendo assim, o avô materno de Maria é meu. Ora, não há forma oficial, digamos, né, de você resolver uma questão dessa. Como, aliás, nenhuma que eu fiz até agora tem, assim, a maneira de fazer, né? A gente dá sugestões de maneiras para vocês fazerem. Então, nesse caso de relação de família, eu gosto muito de fazer assim, ó, vê. Eu boto aqui Maria, e a questão fala da mãe de Maria, né? E aí eu puxo para cá, ó, como se fosse uma árvore genealógica, né? Aqui está o pai de Maria e aqui está a mãe de Maria. Não é verdade? O pai e a mãe de Maria. E ele diz que essa mãe de Maria é irmã do meu irmão gêmeo. Então, ó, aqui está a mãe de Maria com o meu irmão gêmeo. E que, obviamente, se é meu irmão gêmeo, eu estou aqui também. Não é? Porque se a mãe de Maria é irmã do meu irmão, é porque é minha irmã também. Somos 3 irmãos aqui. Não é? Maria, eu e o meu gêmeo. Não é? Aí ele pergunta, o avô materno de Maria. Ora, quem é o avô materno? Avô materno é o pai da mãe, não é? E avô paterno é o pai do pai. Então, avô materno de Maria é o pai da mãe de Maria. Olha ele aqui. Não é? Está aí o avô materno de Maria. Não é? Aqui estaria também a avó materna de Maria. Ok? Então veja que o avô materno de Maria, ele é pai dessa galera todinha aqui, ó, inclusive de mim. Não é? Então ele é meu pai. Ele é meu pai. Aí muita gente diz, Jair, eu não fiz assim não, eu não desenhei não, eu fiz só... Não precisa desenhar não. O desenho que eu faço aqui é porque eu tenho que explicar para vocês como é. Não é verdade? Mas você, quem sabe, só riscando aqui, sublinhando com as palavras, você descubra. Mas o importante é você guardar, né, essas possibilidades. Olha aqui, ó, é isso que tem mais caído na FCC, né, que é quem principalmente cobra esses conteúdos. Vocês vão ver que essas questões são praticamente todas de FCC, porque é quem cobra mais essa parte. Aliás, esse parágrafo aí, né, de estabelecer relações entre as pessoas e tudo mais, esses probleminhas de lógica, tradicionalmente quem mais cobra isso é a Fundação Carlos Chagas. Tá certo? E como é que isso se apresenta? Associações lógicas com aquelas atribuições, ou então numa fila, ou numa mesa redonda, ou entre famílias. E aí não tem teoria para isso, tem? Você tem que estudar alguma propriedade, algum conceito? Não. Você tem que raciocinar, juntar as peças, juntar as informações e chegar lá na resposta que foi pedida. Certo? Beleza? Muito bem. Segunda possibilidade de assunto aí nesses probleminhas de lógica. As famosas questões com verdade e mentira. Essas são terríveis também para muita gente. Tem muito aluno que tem dificuldade em entender isso aí. Eu me lembro, teve uma vez, foi um fato curioso, também aqui em Recife, eu dando aula presencial, e aí teve uma questão lá de verdade e mentira. Eu não me lembro exatamente como era, mas era algo mais ou menos assim. Num time de futebol, havia um jogador, tinha um zagueiro, um atacante e um meio-campo.
Um só falava a verdade, um só mentia e o outro alternava verdade e mentira. Então, um torcedor, quando terminou o jogo, ele não tinha assistido ao jogo, ele ia passando em frente ao estádio, ele conhecia de cara o atacante e o zagueiro, sei lá. E aí ele perguntou, e aí, quanto é que foi o jogo? E um deles disse, nós ganhamos. O outro disse, foi empate. E o outro disse, não perdemos. E assim. E aí o cara tinha que descobrir quanto é que tinha sido o jogo. Não o placar de gols, né? Mas se tinha ganho, perdido ou empatado. E quem era o que dizia a verdade, a mentira e o que alternava. Era terrível a questão, não é? E eu fui inventar de fazer essa questão na sala. E organizei lá o quadro todinho, todas as explicações, explicando bem direitinho como eu faço aqui, tudo, né? Para eles entenderem. E aí, quando terminou, a aula é de 7 às 10, né? Então, de 7 às 8h30, 8h30 a gente faz um intervalo e volta com 15 minutos e continua até às 10. Então, quando deu 8h30, eu tinha terminado a questão. Uma aula, metade, né? Um bloco de aula de explicação dessa questão. E aí terminou e fomos todos para o recreio, para o intervalo. E aí, quando eu voltei, o quadro ainda estava lá, e eu disse, bora lá, gente, então, vamos continuar. Bom, aqui já está entendido, né? Pronto. Para que eu fui perguntar? Quando eu provoquei, o cara fez, professor, só um detalhe. Ali, quando o senhor falou assim, 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 não sei o quê. Aí eu disse, não, veja bem. Aí quando eu disse, o senhor fez, então agora eu entendi não. Porque, veja, aí começou tudo de novo. E aí foi até 10 horas, a aula inteira nessa única questão. Não é? Aí eu tirei essa questão. Nunca mais eu explico essa questão numa sala grande, porque você se arrisca a passar a aula inteira explicando, né? Explico depois. Quer saber? Vamos aqui. Senta aqui que eu vou com você explicando. Tá certo? Mas isso é uma questão bem antiga, de proporções bem grandes e já não tem sido tão grande assim atualmente. Tá certo? Você vai conseguir entender essa daqui, eu tenho certeza. Acompanha aí, ó. É a questão número 6. Número 6. Adriano disse, Beto mente. Beto disse, Cadu mente. Cadu disse, Adriano e Beto mentem. Para não haver contradição lógica nas 3 afirmações, das 3 pessoas, diz a verdade apenas... Bom, eu vou dar uma sugestão para você tentar seguir como regra, não é? E aí, quem sabe, fique mais fácil de você acertar os quesitos sobre verdade e mentira. E qual é a sugestão? Veja bem, faça sempre assim. A primeira pessoa que falou foi Adriano, não é isso? Vamos imaginar que ela esteja falando a verdade. Porque, gente, das duas, uma. Ou ela está falando a verdade, ou ela está mentindo, não é? Vamos imaginar que ela esteja falando a verdade. Ok? Muito bem. Se ela estiver falando a verdade, então a verdade que ela está falando é que Beto mente. Então, Beto estaria mentindo. E aí o que ele proferiu teria que ser uma falsidade, não é? E o que é que ele falou? Que Cadu mente. Ora, se isso deve ser uma mentira, Cadu mente deve ser uma mentira, é porque Cadu tem que estar falando a verdade. É ou não é? Só que Cadu falando a verdade, para atender a isso aqui, vai gerar uma contradição. Por quê? Porque a verdade de Cadu é que Adriano e Beto mentem. E Adriano não mente. Tá vendo? Por aqui, Adriano não mente. E por aqui, Adriano mente. E isso é uma contradição. Conclusão. É impossível que aquela partida que você deu como um palpite de Adriano falar a verdade se configure, se confirme. Entenderam, gente, como é? Você supõe que a primeira frase é verdadeira. Pode ser falsa também, não tanto faz. Você supõe um valor para ela. E aí você vai ver se consegue configurar todas as outras frases sem haver nenhum choque. Esse choque é o que ele chama aí de contradição lógica.
não é? Se supostamente Beto ou Adriano está falando a verdade, e lá no final o Adriano está mentindo, opa, aqui chocou, aqui criou-se uma contradição. Ok? Aí o que é que você faz? Se assim não dá, eu vou imaginar que Beto, ou que Adriano, está mentindo. Não é? Na verdade, ó, a essa altura, eu já tenho certeza que Adriano está mentindo. Por quê? Porque eu já provei que era impossível ele estar falando a verdade. E se é impossível ele estar falando a verdade, com certeza ele está mentindo, porque só tem duas opções. Ou ele fala a verdade, ou ele mente. Se falar a verdade não deu, então ele está mentindo. E a mentira dele é que Beto mente. Então Beto não mente. Vá acompanhando aí, viu? Cuidado para não endoidar. Então, ó, Beto mente seria falso. Então Beto não mente, fala a verdade. Ok? E aí qual seria a verdade de Beto? A verdade de Beto é que Cadu está mentindo. Então, Cadu, vem cá, você está mentindo. Ok? E veja que não tem nenhum problema, porque olha o que Cadu disse, que Adriano e Beto mentem. Adriano sim, mas Beto não. Então, desse jeito, dá tudo certo. Não é? Quem fala a verdade é Beto e Adriano e Cadu estão mentindo. A pergunta foi, a pessoa que diz a verdade, quem é? Apenas Beto. Apenas Beto diz a verdade. Entenderam? Então, tentem fazer sempre assim. Não é? Você vai supor que uma delas é verdadeira, se não der, você vai tentar supor que é falsa. Às vezes ele diz assim, ó, vê só. Acompanha aqui, ó. Às vezes ele diz assim, ó. Só uma pessoa mente. Pronto, só uma mente, bota a mentira no primeiro, vê se rola. Não rolou, apaga, bota a mentira no segundo, vê se dá certo. O rolar e o dar certo é aquela configuração acolher e acomodar o discurso. As frases estarem condizentes com a configuração de valor que você estipulou. Enquanto não acertar, vai apagando e mudando. Vai apagando e mudando. Ok? Vamos ver outra disso aí? Vamos lá. Olha aqui na tela a questão número 7. Essa diz o seguinte. Dadá, Cazuza, Timbó, Birito e Piloto. São 5 meninos espertos que gostam de jogar futebol no gramado da casa de seu nonô, um simpático senhor. Certo dia, um chute dado por um dos meninos fez com que a bola quebrasse o vidro de uma das janelas da casa, o que levou seu nonô a chamar a atenção dos garotos, perguntando a eles quem foi o responsável pelo estrago. Os meninos disseram o seguinte: Dadá, o responsável não é o Timbó. Cazuza, o responsável está mentindo. Timbó, o responsável não é o Dadá. Birito, o responsável é o Cazuza ou é o Dadá. Piloto, o responsável é o Birito ou o Timbó. Também se sabe que o responsável sempre mente e os demais sempre falam a verdade. Neste sentido, é possível afirmar que quem chutou a bola e quebrou a vidraça foi... Olha a informação mais importante aqui, ó. O responsável sempre mente. E os demais sempre falam a verdade. Então, gente, com certeza, nessas 5 declarações, só uma é mentira. Justamente proferida por quem quebrou a vidraça. Porque esse sempre mente. E as outras 4 são verdadeiras. E aí o desafio qual é? Tentar descobrir qual é aquela única que é mentira. Certo? Vamos tentar descobrir?
Vamos lá. Aí, olha como é que eu digo. Dadá não é o primeiro cara aqui? Vamos imaginar que ele é o que mente. Ok? Vamos imaginar que ele é o que mente. Então, o que é que ele disse? Que o responsável não é o Timbó. Ora, se isso é mentira, é porque o responsável seria Timbó. Não é isso? E aí, gente, já não rola. Porque se o responsável fosse Timbó, ele é que teria que ser o mentiroso. Entendeu ou não? Ó, se você está testando Dadá como sendo o mentiroso, é porque todos os outros têm que estar falando a verdade, não é isso? É essa configuração aqui que eu estou testando. Muito bem. Então, se o responsável não é o Timbó, aqui ó, que Dadá falou, o responsável não é o Timbó. Se isso é mentira, é porque o responsável é Timbó. Como é que pode Timbó ser o responsável se Timbó, nessa hipótese, está falando a verdade? O responsável é o mentiroso. Tá vendo que assim não dá? Entendeu? Aí o que é que você faz? Troca, bota o falso agora. Bota o falso agora para ser Cazuza. Para ser Cazuza. Então vamos ver se assim rola. Ok? Dadá. O responsável não é Timbó. Beleza, isso é verdade. Porque nessa hipótese, o responsável seria Cazuza. Tanto é que ele é o que está mentindo. Quem mente é o que quebrou. Ok? Então, por aqui está tranquilo. Agora veja o que Cazuza disse. O responsável é ele, né? Está mentindo. E isso é verdade. O responsável está mentindo. Então não pode ser Cazuza o mentiroso. Porque senão o que ele falou não fica falso, fica verdadeiro. Tá vendo? O responsável está mentindo, o responsável é ele. Então ele disse, eu estou mentindo. É, isso é verdade, você está mentindo mesmo. Então como é que o que ele falou pode ser mentira? Não pode. Então não rola. Tá vendo? Por aqui também você vê, ó. Olha o que o piloto disse. O responsável é o Birito ou o Timbó. Mentira. O responsável seria Cazuza. Tá vendo? Então assim também não dá. Essa configuração não acolhe aí esse discurso. Ok? Não vai. Aí o que é que você faz? Tira o falso daqui e desce. Bota o falso agora para Timbó. Ok? Aí vamos lá. Dadá. O responsável não é o Timbó. Mentiu. Porque o responsável seria Timbó. Aqui, ó. Então não vai também. Porque Dadá já estragou tudo. O que Dadá falou tinha que ser uma verdade, olha aí. Aí ele vem me dizer que o responsável não é Timbó. Timbó é o responsável. Ok? Se ele está mentindo, ele é o responsável. Ok? A própria fala de Timbó também invalida essa configuração. Porque, ó, não esqueçam, quem mente é que quebrou a vidraça. Então, se Timbó é o mentiroso, ele é que é o responsável. Aí ele vai dizer, o responsável não é o Dadá. Teria dito uma verdade. O responsável não é ele? Como é que ele teria dito uma verdade se ele tem que mentir sempre? De todo jeito, essa aí tá podre. Também não rola. Tá vendo? Sim, Jari, eu vou ficar fazendo isso a vida toda? Não, a vida toda não, até achar. Antes de acabar a sua vida, eu tenho certeza que você acha. Então, vamos botar o falso agora. Para cá. O falso para cá. Vamos ver se assim vai. Vamos ver se você está entendendo. Ó, Birito é que seria o responsável porque ele está mentindo, não é isso?
Muito bem. O resto tudo tem que ser verdade, não é isso? Então vamos lá. Dadá, acompanha aí. Dadá. O responsável não é o Timbó. Isso é verdade? É. O responsável é Birito. Cazuza. O responsável está mentindo. Isso é verdade? É. Isso é verdade. Timbó. O responsável não é o Dadá. Isso é verdade? É. O responsável é Birito. Birito. Birito tem que mentir, viu? Birito. O responsável é o Cazuza ou é o Dadá? Isso é mentira? É. O responsável é ele, miserável. Birito. Você que quebrou. Não é? E piloto? Piloto tem que falar a verdade. O responsável é o Birito ou o Timbó. Isso é verdade? É. Porque o responsável não é o Birito? Então agora você achou. A única configuração que vai acomodar esse discurso é essa daí. Então, de fato, quem quebrou a vidraça foi Birito. E a resposta está aqui na letra B de Birito. É trabalhoso, né? Pode ser bastante trabalhoso mesmo. Ok? Mas aí você faz desse jeito, tentando atribuir um, se não der, vai trocando, até você encontrar. Às vezes dá sorte e no instante acha. Às vezes tem que fazer muita troca, porque está lá por baixo a saída e tem que chegar até lá. Ok? Então, associações lógicas, questões com verdade e mentira. E agora a gente entra numa parte de sequências, que pode ser de número, pode ser de letra, pode ser de figura, enfim. Sequências é a parte que mais se aproxima daquela coisa mais desesperadora que eu falei no começo, né? Que pode ser muito cruel para você acertar na hora da prova. A parte de sequência, sem dúvida. Vocês vão encontrar alguns livros trazendo lá no seu índice um capítulo chamado Testes Psicotécnicos. É muito disso aí agora, tá certo? A inspiração para você ver lá a sequência. Ok? Vamos ver então? Acompanha aí. Questão número 8. Considere os seguintes grupos de letras. Desses grupos, o único que não tem a mesma característica dos demais é... E aí, gente, eu já começo provocando vocês com essa coisa de característica comum. Para você perceber com muita clareza, qual é a diferença entre uma questão que fala de sequência e uma questão que fala de característica comum. Ok? Existe uma diferença nisso aí. Então vamos tirar logo essa dúvida para você não errar. Ó, ele está dizendo que nesses grupos aí tem um só, que não tem uma tal de característica dos demais. Então você vai ter que descobrir uma característica que tem em todo mundo, menos em um grupo. Ok? E aí você vai analisar cada grupo. Olha aqui, ó. A, B, C, A. Já estou vendo aqui uma característica. Ó. Ele vai sequenciando 3 letras do alfabeto, A, B, C, e volta para a primeira, A. Olha aqui, ó, J, K, L. Aí volta para J. Tá vendo? D, E, F. Aí volta para D. T, U, V. Aí volta para T. Agora, observa essa daqui, ó. N, O, deveria ser quem? P. Aqui deveria ser a letra P. E volta para N. Então, isso não tem a ver com sequência, não é? Por exemplo, esse bloco não tem nada a ver com esse bloco. Se tem alguma coisa de sequência aí, é dentro do bloco. Entendeu? Então, isso é uma característica comum. O bloco, o grupo, segue com 3 letras seguidas do alfabeto e depois volta para a primeira. Então, o que não tem a característica é esse aqui, que está na letra D. Não é? Às vezes a questão é de sequência
e as pessoas ficam procurando características. Ou então o contrário, a questão é de característica e as pessoas ficam procurando sequências. Vou dar um exemplo. Já caiu numa prova uma vez e foi tão marcante que eu gravei o gabarito. Era assim, ó, vê. Leis, teatro, pois. Ok? Ele perguntava qual era a palavra que completa a sequência. Letra A, casa. B, zeugma. C, eclipse. D, Homero. E é camarão. Qual é a palavra que completa a sequência? Muita gente queria entrar com recurso alegando isso, vê? Duas vogais entre duas consoantes. 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 Muita gente fez a questão assim e queria entrar com recurso. Me lembro que à época o pessoal mandava os e-mails e dizia: professor, não é possível, tem que entrar com recurso, tem que ser anulada a questão, não pode, a resposta é zeugma. Tudo bem que ele tem encontrado outra lógica, mas essa daí cabe, por que é que está errado? Eu disse: gente, não pode. Leia o enunciado. A palavra que completa a sequência. Ele não está falando de característica comum. Não foi assim. Essas palavras têm uma característica comum. Qual é a que também tem? Não foi isso. É uma sequência. Então, esqueça isso aqui, porque não pode. Sim, Jari, e aí como é que era a questão, enfim? Era isso, ó. Essas palavras seguem uma rima com os números pares decrescentes. Olha aí. Leis rima com 6. Teatro rima com 4. Pois rima com 2. Então, 6, 4, 2. Agora é o 0, né? Quem é que rima com 0? Aí, Homero. Pronto. E aí acertou. Era isso aí a questão. Não é? Tem gente que fez isso. Aí é coincidência. Aí é você ter a sorte, né, de coincidir. Já eu fiz assim, ó. ISRO. ISRO. Bom, isso é só uma coincidência, né? Certamente quem criou a questão não pensou nisso. Aliás, quando você acerta a questão, não precisa fazer do jeito como a banca fez. Acertando uma lógica e dando a resposta igual, está valendo. Sabe como é que um aluno meu falou que fez essa questão? Ele disse assim: ó, Jário, na hora da prova, eu não pensei em nada disso, eu não enxerguei nada, deu branco, eu pensei só no seguinte, ó. Leis, teatro, aí lembrou da época da Grécia Antiga, né, as leis, Roma, tudo mais. Pois então, Homero, ai, acertou. Leis, teatro, pois então, Homero. E aí acertou a questão. Então, não precisa você fazer do jeitinho como a banca quer. Faça na doideira que for. Agora reze para a doideira que você encontrar ser a resposta da banca. Porque se tem uma situação difícil de a banca anular e voltar atrás, é nessa aqui. Se a lógica que ela estabelecer for uma lógica consistente, dificilmente ela vai abrir mão. Tá certo? Mas daqui a pouco, no outro bloco, a gente continua trazendo aqui essas questões de sequência para vocês.